Está no ar mais um episódio do seu Fermento em Pod. Aqui você vai ouvir muito e conhecer mais sobre inovação, sustentabilidade, tecnologia, gestão de pessoas, liderança e tudo dentro dessa área para ajudar você a crescer mais, a sua empresa e você, claro. E até dentro da sua família, porque quiçá relacionamento e liderança dentro de família também é importante, hein? E nosso convidado de hoje é o Alberto Gadioli. Bom dia, boa tarde, boa noite, Alberto. Bom dia, como vai? Como é que você está? Tudo bem? Muito bem, graças a Deus. Muito obrigado por você ter vindo, viu? É um prazer, é sempre muito gostoso falar sobre inovação, sobre pessoas, é muito legal. Muito legal. E o nosso convidado, que é o Alberto Gadioli, por que eu convidei? Porque ele tem uma vasta experiência nessa área de inovação. Até pelo currículo dele, Alberto se formou em Engenharia Química pela Oswaldo Cruz, fez MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e trabalhou muito tempo na 3M. Sim. E como vocês podem ver nos nossos episódios anteriores, muitos profissionais das 3M a gente trouxe para cá para falar. E por quê? Não é coincidência. É assim, a 3M é uma empresa de inovação que a gente conhece por tudo que ela já construiu, que ela já colocou no mercado. Então, os profissionais que saem de lá, você percebe que são profissionais que têm uma cultura de inovação. É verdade. Então, estamos mais um profissional agora falando da 3M, que tem mais de 20 e poucos anos, né, de 3M. Na verdade, eu trabalhei 37 anos na 3M. 37 anos, uma vida. Eu entrei como estagiário. E cheguei na área química. Na área química, era técnico químico, depois engenheiro químico, e saí na última posição de um brasileiro dentro da companhia, que é como diretor exatamente na área de inovação. Puta, que legal. Então, a 3M é uma empresa extremamente particular, porque com 35 segmentos de mercado diferentes, é como se fossem várias empresas dentro de uma empresa. Então, a cada vez que eu pensei em sair da 3M, alguém me promovia ou me dava uma outra área para cuidar. Um outro desafio, né? Então, um outro desafio. E você começa de novo, é como se estivesse em outra empresa. Como outra empresa. Então, e passei por aí, por áreas tanto de laboratório como área de manufatura, bastante tempo em processo, manufatura, depois a área de marketing e depois a área de negócios. E, finalmente, como parte da diretoria para cuidar de todo o laboratório. Toda a área técnica da 3M respondia a um laboratório. Então, éramos mais de 200 pessoas, entre técnicos e engenheiros, respondendo para mim, e que cuidavam de todo o processo de inovação da 3M. Não, que ano mais ou menos você saiu da 3M? E foi em final de 2015, dezembro de 2015. Não foi tanto tempo, né? Então foi um período bastante grande, bastante profícuo, onde eu cuidei de várias áreas em mercados tão diferentes quanto petróleo, como medicina, médico, odontologia. Então, cuidei de muitas áreas diferentes, a área elétrica, eletrônica, área de arquitetura, área de governo. Fui responsável por uma área de governo, fui responsável pela América do Sul, em uma área de negócios também. Então, assim, isso me deu aí uma vasta experiência e muito grande em termos de abordagem, desde a parte técnica, manufatura, como serviço, como também negócios. Sabe o que é interessante? Assim, hoje a gente está vivendo, já há algum tempo, mas mais recentemente, um processo grande de inovação dentro das empresas. A preocupação das empresas de inovar, porque você fazia uma mesma coisa durante 10 anos, depois foi durante 5 anos, depois durante 3 anos, hoje é 2, 3 anos, você já não vai fazer a mesma coisa daqui 2, 3 anos. Tem que mudar. Se a empresa não inovar, vai ficar para trás. E aí a minha pergunta é o seguinte, você percebe que hoje as pessoas, um exemplo seu, das pessoas que passaram por aqui, 30 anos de empresa, 35 anos de empresa. Isso não existe mais. Hoje não existe mais isso. Não. Hoje você vai falar com um cara, fala 1 ano, 2 anos, olha, 5 anos numa empresa já é uma glória para a pessoa. Exatamente. É uma glória. Isso influencia, de alguma forma, nesse processo de inovação da empresa? Por que eu pergunto isso? Porque tudo tem um histórico, né? Você está numa empresa, você está 2, 3 anos na empresa, você não conhece o histórico da empresa. Uma empresa longínqua, né? Que já tem algum tempo. Esse processo de inovação, e depois nós vamos entrar no assunto na onde você trabalha hoje. Tá. Isso interfere no processo de inovação? Quando você, como profissional, vai colocar um processo de inovação dentro da empresa, você vê um monte de gente nova, né?
Isso interfere por não saber do histórico da empresa? Ou não? Interfere bastante. Eu diria que a grande desafio das empresas é com essa questão do pouco tempo que as pessoas ficam dentro de uma mesma empresa. A questão é como a empresa levar a inovação como parte do seu diferencial, como parte do seu DNA. Então, quando isso faz parte, quando a inovação ou uma cultura qualquer faz parte do DNA da empresa, a pessoa que entra acaba estando no meio de um cadinho onde ela é mais uma pessoa e aí ela pode contribuir com aquilo que é diferencial, com aquilo que é diferente do que está no meio, mas ela contribui. Se o processo de inovação não existir de forma sedimentada, se ainda não for uma parte do DNA, muito provavelmente a entrada e saída de pessoas vai conturbar o processo. Então é muito importante que a liderança nessa hora tenha condições de manter o processo em vigor apesar da mudança de pessoas. Então a liderança nesse caso é um ponto-chave. Manter esse DNA e esse histórico da empresa no bojo dela, independente Exatamente. Das pessoas que entraram e saíram. Por exemplo, a 3M eu acho que é um bom exemplo. A 3M tem como inovação a sua assinatura, está dentro da assinatura, 3M Inovação. Está dentro da assinatura. Isso faz parte do DNA. Isso faz parte do DNA dos fundadores da 3M. Então, assim, qualquer pessoa que entre, ela entra dentro de um sistema existente e esse sistema faz com que a pessoa se adeque. Então, percebe que nesse caso, o sistema faz a pessoa e não é a pessoa que faz o sistema. Se esse programa, se isso não está no DNA da empresa, não está no processo da empresa, isso faz com que cada pessoa que entra introduza uma variabilidade e, consequentemente, não se forma um processo. Então, nós não estamos falando de engessar, não. Nós estamos falando de ter a inovação como parte do processo de mudança das pessoas. Nós não estamos falando de engessar. Nós não estamos falando de engessar. Nós estamos falando em fazer a coisa porque a inovação, Haroldo, ela é um negócio interessante. A inovação ela tem muito da parte interna da pessoa, daquilo que a pessoa do comportamento até dela. Do comportamento dela, né? Tem pessoas que naturalmente já não têm um comportamento linear na sua personalidade, ela dá saltos. Esses são os grandes inovadores do nosso tempo. Isso, né? É bom para quem pensa em inovação, né? Fantástico. Mas se você não tiver um processo, essa inovação se perde. Vira uma invenção que não serve para nada. Por isso, essa você já ouviu a frase. Ou seja, uma inovação não é uma invenção. Uma invenção ela está lá na prateleira, bonitinha. E não tem uma aplicação. E não tem uma aplicação prática. Inovação, por definição, inovação ela tem que gerar ganho para alguém. Ela tem que gerar capital. Se ela não gerar capital, ela é uma invenção. É uma inovação. Legal. Então, a questão toda é como fazer isso de uma forma em que haja um processo que rege a inovação. Vou dar um exemplo para você. Eu tinha um exemplo que eu sempre usava assim, meu chefe, na verdade, usava assim, vamos desenvolver um lápis de 3 pontas. Puta, que inovação fantástica, um lápis de 3 pontas. De que vai me servir um lápis de 3 pontas? Boa. Então, assim, se eu não tiver um processo que eu consigo ter aquela visão antes do desenvolvimento, antes de eu jogar dinheiro no processo, antes de eu investir, antes de eu contratar gente, antes de eu investir, gastar dinheiro, se eu não tiver um processo que me faz avaliar se aquela necessidade ela é algo que vem do mercado, eu vou investir, gastar dinheiro, desenvolver e aí eu vou ver se o mercado aceita. A 3M foi fã de fazer isso há muito tempo, tá? De ter desenvolvimentos que são lindos, maravilhosos, na prateleiras que não resultaram em negócio. Tinha aquele P&D trancado dentro de uma sala, inventava um monte de coisa. Mas para que eu vou usar isso? Não sei, eu fiz agora. Por isso que a evolução da própria 3M, no processo dela, é aquilo que eu chamo de market driven. Ou seja, direcionado pelo mercado, dirigido pelo mercado. É uma inovação dirigida, não é uma inovação sem foco. Finalidade.
É uma inovação dirigida. Então, isso a gente fala, poxa, mas isso é a 3M. Não, isso qualquer empresa pode fazer. E deveria fazer, né? E deveria. Na verdade, é assim, quando você tem a tecnologia aproximando todas as empresas, serviços e produtos já não são mais uma marca ou uma garantia do sucesso de uma empresa, porque é muito fácil que qualquer empresa aproxime ou copie. Hoje é muito simples, hoje a tecnologia ela multiplica com a velocidade do pensamento. O cara lança um negócio lá no Japão, no dia seguinte nós estamos sabendo aqui, alguém já está falando, e a China é que eu posso já está fazendo isso? Igual, né? Exatamente. Então, assim, a questão, o que diferencia as empresas é o quanto ela inova, o quanto ela faz diferente dos seus concorrentes. E isso tem a ver com aquilo que o mercado espera. Porque nem sempre o mercado sabe o que quer. Dá um exemplo da Apple, né? É um grande exemplo. Nem sempre o mercado sai. A Apple ela sai na frente. Por que ela tem? Por que a Apple é a Apple? E por que a Apple, mesmo com todas as mudanças, ela continua vendendo o celular dela por moda, por 3 vezes mais, 3 vezes um preço 3 vezes maior, 2 vezes maior. Eu estou comprando um tablet, o meu tablet deu pau, estou pesquisando os tablets no mercado. Inovação por inovação, feature por feature, né? O da Samsung custa a metade do que custa. Ele tem a mesma coisa. E tem a mesma função, vai te suprir do mesmo jeito. Não, inclusive de memória, de tudo. Ele tem as mesmas features. Sim. Por metade do preço. É mesmo. Agora, por que o da Samsung não consegue cobrar o dobro? Porque a Samsung não é a Apple. Porque não tem a inovação embutida no conceito dela. Não tem aquela inovação. E você pode ver que a Apple, ela não tem usuários, ela tem adeptos. É aquele cara que como a Harley Davidson, né? Exatamente, é a Apple maníaco. Então, o que faz isso? É exatamente a inovação. É exatamente aquele sentimento que a população tem, mesmo que não seja usuário, fala assim, esse produto é bom. Se eu estou com ele, eu sou um cara inovador. Eu sou um cara inovador. Então, assim, desenvolver este processo dentro das empresas é algo que, mais do que tudo, ela vai trazer diferencial competitivo. Para a empresa. Porque uma vez que produtos e serviços já não são mais diferenciais, você tem que buscar dentro da empresa algo que o faça diferente do mercado. E é aí que o processo de inovação pode ajudar. Pode ajudar. E quando nós falamos de inovação, eu comentava muito isso dentro da 3M, foi um motivo pelo qual me levaram para o laboratório. É que quando nós falamos de inovação, nós não falamos de produtos. Nós falamos de inovação em processos, inovação em sistemas, inovação em forma de atuação para o mercado. Nós falamos em inovação como quando ela está no cerne da empresa, você aplica inovação em... Só não pode ser muito inovador em finanças, né? Nós já tivemos um impeachment por conta de inovação em finanças, das pedaladas. Mas, mas a inovação ela pode se aplicar a tudo. Ela pode se aplicar a todos os processos dentro da empresa. E inovação não é nada mais do que você fazer alguma coisa de uma forma, que você sempre faz, e você fala assim, e se... eu fizesse diferente? E se... O que agregaria? E se a 3M precisa agregar alguma coisa. A 3M usava isso, né? Que é a maravilha do e se. São duas palavras tão simples, mas quando você fala assim, cara, eu tenho isso daqui, sempre feito desse jeito, e se? O e se... Legal. Desde que ele devidamente dentro de um processo... E dentro de uma análise, né? Você pode abrir um monte de coisas. Né? Volto a dizer, eu vendo produto. E se eu vender esse produto aplicado? É um diferencial. Tá bom? Tá bom. E se eu vender... Aí vem o concorrente e copia. Vou começar a aplicar o meu produto também. Vender o produto aplicado, beleza? E se eu vender o produto aplicado e com garantia, a cada tanto tempo eu passo lá para dar um geral? E se... É o e se que cria o diferencial. Tá certo? E se o meu lápis tiver 3 pontas? Pode não servir para nada, mas é um diferencial. Agora, é um diferencial que o mercado quer? O mercado já pode ter 2 pontas no lápis, pode ter 3. Então, assim, o mercado quer um lápis de 3 pontas, então não se mete nisso. O processo tem que garantir isso. É aí
que a 3M usou um negócio que foi muito interessante, que foi o processo Seis Sigma. Ah, eu lembro desse processo. O processo Seis Sigma, ele é utilizado para manufatura, porque ele é fortemente embasado em análises estatísticas. Então, a 3M soube usar o processo Seis Sigma como sendo um counterbalance, como sendo um outro lado da inovação, que é aplicar os conceitos estatísticos dentro de uma coisa que não existe ainda. Que inovou com isso. Então, é mais uma inovação. Então, assim, lançar um produto, ela era na 3M tão importante quanto matar um produto. Aquele produto que não dá resultado e que fica ali tomando tempo da produção. Precisa saber também matar, né? Matar um produto, ela fazia parte. Isso o Seis Sigma ele desenvolveu. Então, trouxe um conceito estatístico que é lógico para um processo que nem sempre é lógico. Sim. Porque o processo de inovação interno das pessoas, ele é muito mais de sentimento do que realmente de... Lógico. O cara queria... Eu uso sempre um exemplo que outro dia eu perguntei para você, né? O que é inovar? Quanto você acha, Haroldo? Quanto você acha que você toma as decisões da sua vida? Poucas vezes. E vou dizer por quê. Porque tudo é hábito, né? Essa é a questão, é que mesmo aquela pessoa que você faz uma pergunta dessa, muitas vezes vem assim, não... Tudo eu tomo decisão. Eu tomo decisão de tudo. Pô, tudo que eu faço, é porque eu quero fazer. Não é não. Grande parte das decisões que nós tomamos, elas são decisões... De hábitos. De hábitos que você criou. Então eu dou sempre um exemplo. Garanto aqui que 99,9% das pessoas que estão ouvindo e que estão nos assistindo dormem do mesmo lado da cama. Você falou isso para mim, aí eu parei, pensei, falei, porra, é verdade, é um hábito, né? Por quê sempre você dorme do lado direito ou do lado esquerdo? Então você não pensa para dormir. Não, você vai lá e deita no seu lugarzinho. Tá certo? Então assim, faça um exemplo, desafio a cada um aqui fazer um teste. Chega à noite em casa, pro seu marido, pro sua esposa, seu companheiro, enfim, fala para ele, vamos trocar de lado na cama? Primeiro que a pessoa vai, mas por quê? Né? Bom, eu fiz isso com a minha esposa, ela falou assim, você usa as suas loucuras no seu serviço. Em casa, não. Não deu certo, né, Alberto? Mas eu tentei. Não dorme, você não dorme. Você não dorme bem, não está do seu lado, não é do jeito que você quer. Então, vou usar um outro exemplo que eu sempre uso. Garanto aqui quem faz supermercado. Você, todas as vezes, vai pelo mesmo caminho do supermercado. Garanto para vocês. Aí você não pensa nisso, você pega o carrinho e vai. Vai andar. E agora, faça um exercício. Faça o caminho inverso. Você vai achar que você está num outro mercado, você vai ver outras promoções. Você vai ver ofertas que você não sabia nem que existia naquele mercado. Porque na sua cabeça, quando você está andando, você já sabe que naquela fileira em tal posição, eu vou usar o produto que vai ter o produto que eu quero. Você chega lá, pega e põe no carrinho e vai embora. Inverta e você vai ver promoções novas, produtos, ofertas diferentes. Vai mudar o mercado. Então, assim, eu estou dando 2 exemplos besta. Mas é tudo, né? Mas ponha isso, extrapole isso para a sua vida e você vai ver o quanto é que o hábito te ajuda você a mudar, dar um shift no seu cérebro. Exatamente. Estava falando para o Rafa até, que a gente conversou um pouco sobre isso, eu falei, você vê até o seu caminho da roça. O caminho que você faz para o seu trabalho, o caminho que você faz para a escola para levar seu filho, o caminho que você faz para ir no supermercado é sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Muda o caminho seu. Vai por outras ruas, você vai ver coisa diferente, você vai ver... Olha, eu não imaginei que tinha isso aqui, olha coisa... Totalmente. Faz o seu cérebro funcionar. Né? Sai daquilo que você falou, hábito. A única coisa que eu erro, eu digo sempre que é uma das coisas que é importantíssima numa organização que motive a inovação, é que o erro honesto... Seja permitido. O erro advindo da tentativa de fazer melhor, ele seja permitido. Uma organização que não quer errar, não quer inovar. Tá? Não faz. Tem um adágio que se fala assim, só erra quem faz. E é por aí mesmo. E é por aí mesmo, só erra quem faz. Porque fazer diferente implica numa... esse é um dos motivos pelo qual muita gente... Você vai no caminho seguro. Você vai de novo, naquele caminho que você já sabe que dá certo.
Por que né? vão Ou mudar? que você está confortável, acomodado, na verdade. Então, assim, o erro honesto Sim. tem que ser permitido. Então, assim, eu sempre comento com o meu pessoal, né? É assim, tente, erre, descubra o seu erro e corrija e faça direito. Erre o mais rápido que você puder. Porque quanto mais rápido você errar, mais rápido você vai descobrir o caminho correto. E vai fazer direito. E com isso você aprendeu. Eu não sei se você tem essa ideia, Haroldo. O acerto não ensina. Sim. O acerto, ele só te mostra que daquele jeito, o acerto que você faz em primeira, logo de cara, sabe? Faz com que você só sabe que aquele caminho lá, ele tem um resultado bom, que te satisfaz. Deu certo, vamos fazer assim. Exatamente. Tem que tomar cuidado, porque muitas vezes quando você faz isso de um cara experiente, na verdade ele está usando múltiplas experiências de erros passados para tomar o caminho certo. Aquilo. Então, a questão toda é que quando você erra, você é obrigado a ver o erro, ver aonde você errou e pesquisar qual é o caminho correto. Você aprende mais. Aí você aprendeu. Então, invariavelmente, o erro ensina mais do que o acerto. Sim. Sabe? Então, a 3M ela é feita de vários exemplos de erros, de insucessos para chegar no que sucesso. Ao final viraram uma grande ideia inovadora. Então, assim, isso faz parte do conceito ou da evolução de uma empresa quando ela está buscando esse processo de inovação. Então, tudo isso que nós estamos falando nos leva direto ao ponto de startups. Essa febre de startup que surgiu de, sei lá, 10 anos para cá, mais ou menos, não sei, foi tudo baseado nisso que nós estamos falando. Erre e corrija rápido, não tenha medo de errar. Exatamente. Entenda o seu mercado, entenda o seu consumidor, as dores do seu consumidor, o que ele quer e faça um produto para que ele quer para resolver a dor dele. Se você criou um lápis de 3 pontas, pensa que vai resolver a dor de quem? Quem é o cara que precisa? Não tem. Então não faça, porque não está resolvendo dor de ninguém. É isso aí. Isso trouxe, então, esse processo de inovação, essa cultura de inovação, dessa época, então, dessa ideia da startup, né? A startup... Fazer rápido, corrigir rápido. A startup, por natureza... Eu acho que a startup ela é um exemplo de várias coisas bem interessantes. Uma delas, primeiro, é da juventude. Normalmente, a startup você tem lá, é quando a cabeça do cara está funcionando numa velocidade muito maior do que muitas vezes ele consegue fazer. Então, a startup ela é uma evolução natural de quando o cara fala, puta, eu estou fazendo isso e está dando certo, por que eu já não... E aí, muitas startups quebram a cara. Mas tem muitas que acabam dando certo. Claro. Não podemos esquecer que as grandes empresas do mercado vieram de startups sem esse nome. A Microsoft nasceu numa garagem. Todas. Então, são startups que não tinham ainda um nome de startup. Então, eu acho que as startups elas são uma aplicação muito legal, embora muitas vezes sem análise, sem o market driven. Sim. Eu digo que dentro de uma empresa tem que ter sempre aquela pessoa que está sentado do lado do cliente, está sofrendo as dores do cliente. Marketing é um ponto-chave importantíssimo, porque o marketing ele toma as informações do mercado, traduz isso em ações e trabalha internamente para desenvolver as soluções para isso. Então, o marketing é mais... Não precisamos ter uma pessoa de marketing. Queira ou não queira, quem faz esse processo dentro da empresa, ele tem que ser alguém que conhece as dores do cliente. Sim, está no campo, né? Que está lá escutando o cara falar no dia a dia. Não está sentado, não está com a bunda sentado no escritório, tendo ideias. Absolutamente não é isso. Então, assim, essa é a diferente daquilo que eu chamo de uma empresa market-driven, direcionada pelo mercado. Então, é assim que funciona. Gente, e que tal se a gente fizesse tal coisa? Pô, a ideia parece ser boa. Agora vai lá fora e veja se isso daí o cara também acha uma boa ideia. Porque não adianta eu fazer até uma ideia aqui dentro, isolar, por mais que eu tenha experiência. Ainda mais se é alguma coisa inovadora. Chega e vai lá para fora e conversa com o seu cliente, expõe para ele, veja se isso é uma dor dele, para depois você pôr dinheiro nisso.
Não adianta você colocar dinheiro no negócio enquanto você ainda não confirmou que o mercado está aberto para aquilo. Que é o que, como você falou, quando a gente está falando de startup, que é que a startup faz? Ela faz o mínimo produto viável, né? Ela cria aquele produto mínimo viável, não fica perdendo tempo em... Põe logo lá no mercado. Mas tá mais ou menos, põe mais ou menos. Vamos ver. Vamos ver o que Começou a usar, falar, então, aí você entende o que o mercado quer e como ele quer corrigir aquilo, né? Exatamente. É o mínimo produto viável. Então, isso tem vários processos aí que ajudam. Sabe, a gente a desenvolver esse tipo de conceito. Tem treinamentos específicos para isso que se pode usar. Para pessoas ou para empresas? Para os dois. Para os dois. Para pessoas é legal, né? Treinar equipes. Sabe, treinar as suas equipes. Então, para assim, que tenha esse conceito de inovação, esse hábito de pensar em inovação. Eu acho que um processo, a empresa conduzir um processo de ideation, né, de ideação, você quer dizer? Ideação, né, de ter ideias. É muito curioso isso. Eu sou um adepto do trabalho em grupo. Eu acho assim, tem alguém que tem que ter a iluminação, tem que ter aquele iluminado conduzir um pouco que dá o startup na coisa, que faz aquela ideia nascer. Mas quando você está em grupo, um grupo focado nisso, né? Alguém tem alguma ideia? O cara do lado fala assim, boa ideia, mas e que tal se a gente pegasse isso aqui e fizesse também tal coisa? Do lado, o outro elemento, o outro componente fala assim, cara, grandes ideias. Pô, e se a gente pega essa ideia, faz isso que você está dando ideia, mas além disso, a gente pensa isso desse jeito ou numa cor diferente. Então, o que eu estou querendo dizer é assim, um conjunto, uma equipe com uma cabeça, uma mentalidade de inovação, ela é como se fosse um computador em que a somatória nunca é 1 mais 1. Ou 1 mais 2, ou 1 mais 3, ela é exponencial. Então, assim, isso é como se fosse um computador funcionando, que pega uma ideia e começa a burilar essa ideia de tal forma a ter resultados melhores. Então, assim, o trabalho em time, o processo de ideação ou de você imaginar as coisas, a gente usava muito, eu usei isso muitas vezes na 3M, levando empresas para conversar sem foco, sem um foco específico, fechado numa sala com uma equipe nossa de ideação, uma equipe deles de ideação, falando dos dois mercados. Então, assim, vamos falar sobre cosméticos. Levamos uma vez uma empresa de cosméticos. Lá dentro, cosméticos, não tem nada a ver com a 3M. Levamos lá para dentro. Tipo, nem tem produto de cosmético na 3M. Não temos legal produto de cosmético. Isso aí. Foge um pouco do seu hábito. Completamente. Percebe como é o processo que eu falo, o processo de inovação? Aí o cara começa a falar, ele fala assim, surge uma ideia lá, puta, alguém que é um engenheiro nosso que não tem nada a ver com aquilo, fala assim, cara, e se você fizesse isso assim, 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 não seria legal? Para o cara do cosmético. Do cara de cosmético. No final, sempre surge, sempre. Olha, a minha experiência é que você sai com 3, 4 ideias que ninguém pensava. Então, assim, eu vou desenvolver uma embalagem. Então, 3M, eu vou desenvolver uma embalagem para fazer isso, eu vou desenvolver um sistema para fazer tal coisa. Aí, nós temos lá, esse caso foi um deles, nós temos uma tecnologia de encapsulamento, microencapsulamento de substâncias. Vou te dar um exemplo que saiu, né? Não sei se você já viu em revistas, quando está divulgando um perfume novo, que ela fala assim, raspa que o perfume aparece. Isso é porque ali dentro está encapsulado em microcápsula, bem fininha, está encapsulado o perfume. Quando você raspa, você rompe. Por que você não utiliza essa tecnologia fazendo assim, assim, quando o cara usar, ele vai esfregando o corpo, tudo, vai exalando mais perfume, porque você tem mais perfume. Vai liberando Puta, boa ideia. Então, assim... Legal. Invariavelmente, é lindo de ver isso. Porque são coisas Você gerou um produto para 3M, por exemplo, que não tinha aplicação. Mas isso acontecia. E isso acontecia 3, 4 vezes numa sessão. Isso aí é legal, hein? Isso é lindo. Ver isso. Eu sou um adepto, eu sou um fãzaço. Até me arrepio isso aí. Eu sou um fãzaço, porque isso cabe em todo lugar. Sim, em tudo. Então, em tudo. E trazer alguém que não seja do seu negócio. Exato, para ter isso é melhor coisa ainda. Completamente diferente.
Então, assim, é muito interessante esse processo quando isso faz parte de um processo. Sim. Tá? Por isso que eu sempre insisto nisso, porque tem que haver já um processo consistente para tratar isso. É aquilo que a gente chama quando você vai trabalhar em inovação, invariavelmente você sai de um processo de ideation, né, de ideação, você sai ali com uma ideia de, sei lá, 20 ideias. Pô, nem a 3M, que tinha toda uma estrutura, gente, para fazer isso, consegue tocar 20 ideias ao mesmo tempo. Então, você tem aquilo que a gente chama de um funil de inovação, onde você tem aqui as 40 ideias, 20 ideias, o que forem, e você tem que ter um processo para ir testando essas possibilidades e vendo qual é aquela que mais tem chances de sucesso. E aí você tem que ter um processo. Esse processo ele vai te ajudar nisso, com uma forma de lidar com todas as ideias equivalentes que possam chegar naquela melhor que tem mais chance de ter sucesso. Então essa possibilidade ou esse processo é o que faz com que você parta de 10 ideias ou de 20 ideias e você vai trabalhar uma ideia, duas, aquilo que você tem capacidade de ter começo, meio e fim. Então, porque uma ideia muito boa de início, ela de repente quando passa por essas etapas... Não passa. Por exemplo, nós usávamos lá uma ferramenta chamada Real Win-Worth, ou seja, a oportunidade é real. A oportunidade ela é vencedora. Nós podemos vencer com aquela ideia. E ela vale a pena? Sim, tem que valer a pena então, assim, financeiramente. Então, assim, ela é real? Puta, muitas vezes ela é real. Mas nós podemos vencer? Puta, tem cara no mercado que faz aquilo há mais tempo que nós, com tudo Putz, não que a gente não possa vencer, mas é um dificultador. De repente, não tem ninguém, uma ideia genial, fantástica. Aí, quando você vai ver a lucratividade, ela é uma lucratividade... muito baixa, não compensa. Não compensa o risco. Então, assim, são ferramentas, tudo isso que eu te digo, são ferramentas que te ajudam a tomar a decisão de qual é a ideia que você vai trabalhar, que a empresa vai trabalhar. Legal. Tá? Então, na empresa que eu estou hoje, E hoje você está na empresa de tintas. Eu sou o diretor-geral da Indutil Tintas. A Indutil é uma empresa com 65 anos, familiar. Nossa! 65 anos fazendo tinta. E faz tinta de quê? Tinta de parede? Então ela começou como tintas industriais, mas hoje nós somos uma empresa de segurança viária, é uma empresa que faz tintas de sinalização. Aquela tinta que brilha à noite, quando o farol. Então, quando você está na estrada, aquilo que te mantém alinhado na estrada, que está as guias na estrada, é uma tinta que brilha. Essa tinta ela é Indutil. Né? Aí então vem você para uma área de tintas, como é que você levou o processo de inovação? É que eu brinquei até com você, mas tinta é tinta, né? Tinta é tinta. E outra, faz 60 anos que faz tinta e faz tinta. Exatamente. Não, como eu vou fazer inovação de tinta? Tinta é tinta. Lembra quando eu falei que inovação não é produto só? Sim. Inovação, ela tem a ver com produto que você acaba vendendo, mas processos também ser inovadores. Também você pode ter processos diferentes. Então, hoje nós estamos numa condição de levar produtos diferentes, introduzir esse processo dentro. Não é simples isso, tá? Ainda mais quando a gente está numa empresa familiar, uma empresa que ela não tem ali a cara do dono. Uma empresa familiar, ela tem a cara do dono, ainda mais quando o dono continua no negócio. Então, ele tem a cara do dono. Então, uma empresa de 65 anos, não é muito difícil de você ver que a empresa tem aquela mesma cara há 30, 40 anos. Aquilo que era sucesso há 30 anos atrás, não é sucesso hoje, certamente. Então, é mais ou menos aquilo que a gente tem que entender e agir para mudar a empresa. Agora, mudar a empresa implica em mudar pessoas. Uma empresa não existe. Uma empresa é um grupo de pessoas. Mudar hábitos e costumes das pessoas. Você tem que mudar hábitos. Você tem que educar, você tem que treinar, você tem que ter uma paciência. De síndico. Somos síndicos, sabemos já disso. Já falando de síndico, né? Porque você tem que construir, você tem que quebrar muitas vezes. Chega a ser tão difícil que às vezes você tem que mudar pessoas.
Você tem que mudar a estrutura. Porque se aquela pessoa que está lá, ela está numa posição crítica para o processo, sim, não vai você não tem como educar essa pessoa diferente na velocidade que você precisa. Toda pessoa muda, mas a questão é a velocidade. Como eu não tenho muito tempo e nem tenho muita paciência com isso, né? Eu sou um cara mais prático, né? Tem que acontecer, né? Então eu, assim, não dá. Muitas vezes eu estou tendo então que mudar pessoas de posição, mudar pessoas de mudança de pessoas mesmo, aposentar pessoas muitas vezes, ou seja, não é gostoso, não é um processo gostoso, mas ele é necessário, muitas vezes necessário. Mas isso depende muito da liderança, né? Deixar você fazer isso, né? Porque não, mas calma, você vai tirar o João? Não, mas o João vai em casa almoçar e jantar todo dia. Eu batizei o filho do João, pelo amor de Deus. Quando me convidaram, eu estava aposentado, foi há 1 ano e meio atrás, 1 ano e 10 meses atrás. Eu estava muito bem fazendo cerveja, aposentei, virei cervejeiro, estava contente da vida fazendo cerveja. Que você está fazendo aí, então, né? Então, assim, eu era cervejeiro, estava contente. E ficava mandando fotos para os meus amigos, e acho que o pessoal falou, esse cara está muito tranquilo. Deixa eu ferrar com ele um pouco. Deixa eu dar um negócio para ele se preocupar. E me pediu ajuda para ajudar a reestruturar a empresa. O dono da empresa. O dono da empresa. Que você, por um acaso, conhecia. Sim. Por causa da 3M até, né? De tintas. Exatamente, porque a gente estava nesse mesmo segmento, nós com um produto e ele com outro, com a tinta. E aí acabei conhecendo, gostando muito da pessoa. Sempre tive um respeito muito grande pelos donos da empresa. E aí eles me convidaram, mas foi o acordo. Falei assim, cara, se você me deixa trabalhar, né? Porque senão não tem jeito, não vai funcionar. Então eu me entendo muito bem com ele, não que não tenha arranca-rabo às vezes, mas faz parte do jogo. Mas assim, a grande questão eu acho que é isso, é você mudar a empresa, inclusive na capacidade que ela tem de absorção. Não adianta você querer trazer algo que é totalmente inovador, que as pessoas não conseguem trabalhar com isso, porque você não vai ter sucesso. Então você tem que fazer também à medida que a empresa vai se abrindo para aquilo. Então nós estamos numa condição muito boa hoje. Temos todos esses processos, né? Introduzir todos esses conceitos e ferramentas dentro da empresa. Estou te falando de ideia de 1 ano e 10 meses. Então, só para você ter uma ideia, hoje a gente está faturando quase 3 vezes o que faturávamos há 1 ano e 10 meses atrás. Isso com novos produtos ou novos processos de se fazer o produto? Porque dentro desse segmento, um novo produto demora muitas vezes 5 anos para ser aprovado. Porque você precisa de regulação, é coisa que você trabalha com o governo, consequentemente ele precisa de normas. Então, assim, você não tem um resultado imediato em produtos. Tem produtos novos, mas são marginais. Mas é com atuações diferentes, formas de atuação diferentes. Aí você falou um negócio que é importante e interessante. Muitas vezes você chega na empresa com esse conceito de inovação, pensando em criar um produto novo ou alguma coisa nova para colocar no mercado e poder faturar mais. E você, às vezes, não é que deixa, você não pensa, mas eu posso melhorar no processo e com isso eu vou faturar mais porque eu vou vender mais, basicamente o mesmo produto. Exatamente. Que é essa linha que você adotou. Até porque tinha que ser assim. Foi uma coisa extremamente rápida. Interessante isso aí. Foi extremamente rápido porque, assim, uma empresa familiar, ela, de novo, é aquela questão, né? Sempre fiz assim, deu certo. Mas muitas vezes o mercado não é mais assim. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu saí da 3M, essa empresa ela tinha 2 concorrentes. Um concorrente. Ela tinha um segundo que abriu a falência logo depois. Ela tinha 2 concorrentes. Hoje tem 10. Nossa. Consequentemente, depois de 7 anos. 7 anos, Então, assim, a realidade de 7 anos atrás absolutamente não é mais a realidade de hoje. Então, a primeira coisa que aconteceu é você falar para a empresa, olha, onde antes você era um referencial, a empresa, você hoje é um commodity, você vende um commodity. Sim. Onde tem 10 concorrentes vendendo soluções muito semelhantes, isso é um commodity. Se você não tem diferencial, e você tem uma bagagem, a empresa tem, a Indutil ela tem
referencial de qualidade, ela é reconhecidamente o melhor produto do mercado. Então, você ainda tem um capital político, um capital intelectual, porque te garante um diferencial não mais de 15%, 20%, 30%. Te garante talvez um diferencial de 5%. E esse reconhecimento de mercado, lembra que eu falei do market driven? Sim. Isso é o market driven. É o que o mercado quer, o que o mercado paga, o quanto o mercado consegue reconhecer que uma empresa ela é líder. Então, assim, quando você começa a entender isso, você começa a mudar os seus processos internos, porque não é tão simples assim, tá bom? Como que você sai de uma margem A para uma margem B? Putz, você tem que fazer uma série de mudanças, porque aí surge a dificuldade, a partir da dificuldade você olha para o seu umbigo e fala assim, nossa, eu tenho que melhorar minha produtividade, eu tenho que melhorar a forma de fazer, eu tenho que melhorar meu estoque, eu não posso mais não ter matéria-prima porque o meu concorrente tem produto à disposição, então eu tenho que ter um produto à disposição. Então você começa a mudar os seus processos internos a partir da dor. Nunca você julgue erradamente um problema. Um problema, ele é invariavelmente aquilo que vai fazer você melhorar. Sim. Porque você vai ter que entender porque você tem um problema. Lembra que eu falei do erro? Você vai ter que entender, se debruçar sobre o assunto e você vai sair daquilo melhor desde que você tenha a cabeça aberta. Então, assim, invariavelmente um problema ele te traz uma oportunidade. Então, a partir da hora, volto a dizer, nós hoje estamos faturando cerca de 3 vezes o que faturávamos. Sem necessariamente produto novo no mercado. Sem produto novo. Legal. Você tem produtos diferenciados, introduzimos algumas coisas diferentes, mas sem uma grande mudança de produtos que justifique com isso. Diferença de abordagem. Então, ao ponto de hoje, a gente está começando a procurar uma expansão de fábrica, porque... Olha que legal. Uma fábrica... 65, estava há 10 anos nesse lugar, nesse site, praticamente aí, né? A gente estourou a capacidade da fábrica. Então, assim, é algo que, de novo, traz mais uma oportunidade. Onde nós vamos colocar? Vamos colocar aqui a expansão? Vamos para o Nordeste? Sim, vamos para o Sul? Nós estamos estudando, fazendo um estudo de logística para entender tudo isso onde estão os clientes, onde está o mercado, onde que é melhor a gente investir. Então, olha só que oportunidade legal que nós vamos ter. Então, assim, um problema, ok, leva a uma oportunidade, desde que você analise isso devidamente. E ainda, por exemplo, nessa área aí da Indutil, são produtos normalmente para governo, né? O governo ele sempre é o final, é o utilizador principal. Sim. Né? A não ser se a gente pensa em concessionárias, mas os concessionários, apesar de privadas, também é uma concessão. Sim. Então, ao fundo tem o governo. Então, assim, o governo ele é o principal. E aí, quando você entra nisso, o quanto qualidade, o quanto um produto de qualidade para aplicar, durabilidade, não sei o quê, conta na cotação do negócio, entendeu? Porque daí você também tem que ter uma... Porque o cara fala, não, mas pô, pelo amor de Deus, isso aí custa o dobro. Não, mas dura um ano. Mas que se ferre que dura um ano. Eu quero que dure 6 meses só e tá bom para mim, pô. Muito Como é que lida com isso? Muito porque não é uma dor do mercado isso. Muito interessante a sua colocação. Nós temos que entender que nosso produto ele passa por uma empresa que aplica o produto. Sim. Né, que faz a manutenção das estradas e aí aplica. Aí tem o outro dono que é ou o governo daquele estado, se é o estado, se é federal, se é uma municipal, uma rodovia federal, estadual ou municipal, ou uma concessionária. Mas seja quem for, quem transita aí somos nós, como usuários. Sim. Então, na verdade, nós passamos por 3 etapas que são só vão adicionando alguma coisa, mas ao final a experiência de usar aquela estrada de forma segura é do nossa usuário. Como usuário. Então, assim, quanto é que um usuário participa do processo de escolha? Boa pergunta, eu acho que 0. 0. Quanto é que o usuário participa do preço que vai ser gasto? 0. Ele sabe pelos impostos, sabe pelo valor do pedágio, mas ele não participa. Mas não sabe a lucratividade da empresa. Então, assim,
É uma coisa que, de um lado, você tem que ter, no caso das tintas, falando no caso das tintas, primeiro, a tinta ela participa com 30% do custo total daquela manutenção, que é bastante. Porém, ela é responsável por 100%. Sim. Se ela não performar, Ferrou. tem que refazer o serviço inteiro. Então, a qualidade ele é algo fundamental, e é nisso que a Indutil ela agrega valor pela experiência, pelos laboratórios. Somos a única empresa nesse segmento, apesar de ter muitas empresas, nenhuma delas tem um laboratório totalmente montado, totalmente preparado para testar aquilo, para garantir que qualidade. Aquilo, ao longo a produção, de 2 anos vai ficar aplicado, vai continuar funcionando. E que a produção é uma produção standard, né? Sempre igual. Sempre igual, né? Que tem uma consistência. Então, assim, primeiro é assim que a gente interfere nisso. Os clientes que usam sabem que usando Indutil, o trabalho deles está garantido. Aí sim, tem todo um trabalho de tecnologia que é feito na concessionária, por exemplo. Se eu tiver, nós temos, para falar que tem produto novo, não é verdade, temos um produto que é inovador no mercado, que vai substituir a maior parte das tintas que está aí nos próximos anos. Né? Que é um produto diferenciado, é uma emulsão, ao invés de uma emulsão acrílica, é uma emulsão epóxi acrílica, é um produto muito novo. Essa nova tecnologia, a primeira utilização, você vê, esse produto foi desenvolvido há 5 anos atrás. Então, é o que demora nesse mercado para você lançar uma tecnologia completamente nova que precisa de normas, aprovações do governo para utilização. Mas a Dutra, nós estamos fazendo um primeiro projeto grande, que é toda a pintura da Dutra, em caminho de São Paulo ao Rio de Janeiro, com essa nova tecnologia. Então, para que a gente introduzisse, nós tivemos que provar. Nós estamos dando, por exemplo, 50% a mais de tempo de pintura. Ou seja, um trecho que antes se repintava a cada 6 meses, nós garantimos 9 meses. Nossa. Se era 1 ano, nós garantimos 1 ano e meio. Então, assim, essa diferença é que faz possibilitar a utilização da tecnologia, porque tem um ganho ao final. Então, a ação que é da Indutil, para influir nessa questão da introdução de tecnologias, é um trabalho bastante técnico, junto ao governo, junto à concessionária, mostrando que isso traz um ganho total àquele projeto, e, consequentemente, isso migra para dentro dos processos de decisão, compra, de licitação. Exatamente. Então, esse é um trabalho bastante importante. Mas, resumindo a questão da liderança, Haroldo, eu penso assim, o chave para dentro de uma empresa é você ter um líder que entenda o processo e que tenha esse processo dentro da sua forma de gestão. Para que você consiga, para que esse cara consiga motivar pessoas, empoderar pessoas, empoderar os seus times, para que eles possam tomar os processos de decisão nas suas mãos, para acelerar esse processo. Hoje a gente procura, nós estamos falando de diversidade, que nós temos que ter pessoas de etnias, de sexo, etnia, tudo, religião, tudo diferente. Este é um processo. Por que isso é válido? Por que isso é uma verdade? É porque nós temos formas diferentes de olhar para a mesma questão. Pessoas olham para a mesma questão de formas diferentes. Verdade. Eu pego esta caneca e falo para ela tem vermelho. Alguém olha e fala assim, não, isso não é vermelho, isso é vinho. Não, vinho é mais escuro que isso. Isso daqui não é nem, poderia até ser mais vermelho. Então, pessoas olham diferente para a mesma coisa. Consequentemente, esta abertura de visão, esta abertura de ideias, ajuda o processo de inovação. É aquilo que nós falamos daquele computador mental, onde vai somando a outros exponencialmente. Vai somando a outras, e a diversidade ela leva a isso. Por isso que na minha equipe eu sempre tentei ter pessoas as mais diversas. Por exemplo, planejamento estratégico, eu trago pessoas de manufatura. Então você fala assim, o que precisa ter pessoa de manufatura? Eu trago fiscal, o pessoal da área de fiscal, eu trago o pessoal da área, não pessoas ligadas diretamente até para ter outro shift, né? Para ter uma visão de pessoas
que não estão diretamente envolvidos no processo. É muito fácil, eu sempre uso a seguinte figura de imagem: você dentro de um lago, você não sabe se você está no lago ou no mar. Porque você está naquela linha. Você precisa de alguém de fora para falar assim, putz, isso é um lago, só é um lago grande, mas é um lago. Então, você tem que ter a diversidade nessa hora, é uma coisa importantíssima. E isso de empoderar as pessoas também, né? Que você comentou. Olha, porque não adianta você ter um líder que fala, faz assim, faz assado. E o cara não tem medo de errar. A verdade é que o melhor, talvez a coisa mais difícil, é a liderança poder combinar esses fatores de tal forma a empoderar do jeito certo, dar o poder de tomar a decisão, cobrando responsabilidade. Isso é importante, não é só dar não e deixar rolar. Absolutamente não dá. Ou seja, a liderança ela tem que ser aberta. Eu falo muito da liderança holística. Ouvi uma vez esse termo da liderança holística. É uma liderança que ela não se pauta mais pelo mandar, né? Faz o que eu mando, não faz o que eu faço, né? Ela se pauta em perguntar qual é a tua opinião. Isso é legal. E você fala assim, ok, a sua opinião é boa, mas pensou já nisso? Isso. Direciona ela a tomar decisão. Ela toma a decisão, apontando os caminhos, legal. Mas você ponderou que você vai fazendo desse jeito, vai acontecer isso. O cara fala, pô, é legal, então eu vou fazer um pouco diferente. Então você ajuda a pessoa a tomar a decisão. Então desenvolver a sua equipe, uma liderança que desenvolva a equipe ao ponto de ela tomar decisões e errar de forma honesta. E encontrar o seu erro. Porque é muito comum quando você dá o poder para uma pessoa e ela erra, a primeira coisa que ela pensa é, puta vida, vamos descobrir que eu errei, vamos encher o saco. Não, então ele tende a esconder o erro, ela tende a esconder o erro e tentar descobrir uma solução em segredo. Sozinha. Isso que é o pior. Isso vai demorar um tempo. Então, assim, qual é a liderança? A liderança correta é a liderança que faz com que o seu liderado chegue em você e fale assim, cara, eu errei, porque eu tentei fazer isso e deu errado. De boa fé, né? Poxa, agora eu estou querendo mudar e quero fazer tal coisa. Pô, ele expandiu, é honesto, e aquela solução que talvez fosse demorar semanas, meses, foi tratada de forma imediata. Rápido. E então, agregou, né? E agregou. E esse cara, ele tem confiança em que ele pode tomar a decisão sem ser julgado por o erro. Porque, né, aquela velha questão, ou seja, o que dá certo, tem um monte de pai. Né? O que dá errado, não fui eu, isso é órfão. Então, assim, a questão é que é o sentimento de que o erro faz parte do acerto. Que voltamos naquela conversa da startup, né? Exatamente. Eles falam sempre isso. Exatamente. Erre consciente, porque é isso que vai te ajudar. Descubra o erro e faça correto. Vai corrigir. Mas a liderança, ela tem um papel muito forte, porque me diga como eu vou ser julgado e eu vou te dizer como eu vou agir. Se eu for julgado porque eu errei, eu me ferrar, não vou errar, que eu não tento mais. Não vou tentar mais. Não vai mesmo. Eu só vou no caminho seguro. Então... Isso é uma dica excepcional, né? É fantástico. Isso aí e assim, né? Eu tive muitos chefes, né? Imagino. Eu aprendi com todos, tá? Sempre se aprende. Alguns você aprende como não fazer. Ou com outros como não fazer. Então eu tinha um chefe que assim, tudo ele botava o dedo, Eu falava assim, cara, por que eu vou aqui esquentar para encontrar a melhor solução se ele vai colocar o dedo em 10 minutos ele vai mudar? Vai acabar com tudo. Então, assim, não dá para trabalhar. Duro. Como é que você leva isso, hein? Eu fazia diferente. Eu já levava a primeira sugestão bem louca, que eu não acreditava. E deixava a segunda para fazer com que ele tivesse a ideia. Achasse que a ideia fosse dele. Outra vida. Isso é inteligente. Era obrigado a fazer isso. Eu falei, puta, é verdade, você tem razão, cara, isso não vai dar certo. A gente podia fazer assim. O que você acha? Pô, talvez se você pegasse isso e fizesse desse jeito, e aí eu consegui. Você falou, não, mas era um exercício. É dobro, né? É o dobro de trabalho, né? Mas a liderança eu acho que é o ponto-chave, sabe? É quando eu vejo dentro das empresas que muitas vezes a gente procura as pessoas por aspectos técnicos. Cara, aspecto técnico é tão fácil. Você transmite e você compra. Transmite, você ensina. Né? Mas assim, nós temos que procurar mais e mais líderes que sejam capazes de ter uma visão geral. Aquilo que eu ouvi uma vez uma expressão e que eu gosto, um líder holístico.
Um líder que olhe para o todo, para o sistema, não só para aquilo onde ele está. Isso é que ele consiga enxergar que as coisas, elas não vão... Elas podem ser feitas desse jeito, porque acerta, porque eu acho que acerta, porém você nunca vai ter o resultado tão bom quanto se você tiver uma visão onde você olha para o cara do fiscal e vê se o fiscal está dentro das normas, se aquela solução atende a todas as normas. Não, tem que ser o todo. Ao financeiro para saber se a lucratividade está em ordem. Ao cara de manufatura para saber se tem os equipamentos adequados. Para produzir. Ao cliente para saber se é a solução que o cara quer. Então, você tem que ter um cara que tem uma visão sistêmica, holística. Legal isso aí. Legal. Então, mas, Alberto, isso é difícil, hein? Vou falar para você, hein? Dá difícil. Muito trabalho fazer isso, não dá? Que não é, à toa muito mais fácil você falar, faz assim, não enche o saco. Não é à toa que eu perdi meus cabelos, não é à toa que eu perdi meus cabelos. Você acha que é? Você acha que é normal? Pô, eu tenho 35 anos, você acha? Você acha que parece? Não, porque é difícil. Não é. É difícil. Você deu o exemplo. Se eu levo para o chefe põe o dedo, o que é mais fácil? Deixa assim mesmo, que se dane, eu não vou resolver isso. Não vou fazer. Mas por isso que você está onde você está hoje, né? Porque você fez diferente. Você sabe que quando eu fui, porque não é normal um cara da área de negócios e a diretoria técnica, na 3M em especial, tá? A mudança, quando me levaram para a diretoria, quando um presidente gosto muito dele, né, o José Varela, quando ele me convidou, ele tentou levar esta visão que eu tinha para dentro do laboratório. Fazer com que o laboratório não seja um P&D trancado, técnico. Seja alguém olhando para o mercado. Olhando holística. Quando ele me convidou, ele falou assim, leve esta visão sua de mercado para dentro do laboratório, de tal forma que o técnico, o engenheiro, o especialista, ele leve isso para dentro dos produtos, para dentro das tecnologias. E como é que você acha, Alberto, que você se tornou essa pessoa assim? Muita pergunta, né? Na verdade é assim. O que te retratou isso de ser assim, de persistir, levar, fazer, não sei o quê? Porque as pessoas normalmente vão e se acomodam. E não adianta ser um cara que estudou pra caramba. Também não é isso. Não é isso, absolutamente. É um cara que tem experiência em psicologia, não sei. Então eu falo isso porque tem alguns sets que você possa enxergar que a pessoa tenha uma boa pergunta, cara, que te fez isso. É paixão, é propósito, é paixão. Então, você contando, eu gosto, eu fico mais entusiasmado ainda com liderança. Quem fez química, né? Eu fiz química. Você fez química, não tem aliás, eu uso mais química nas minhas cervejas hoje do que em qualquer lugar. Mas o que eu acho, Haroldo, é uma pergunta bem interessante, né? É assim, eu tendo a dizer que a maturidade traz isso. Sim. Eu tendo a dizer que a multiplicidade de experiências que eu tive... Eu acho que isso é importante. Sabe? Onde atuar em vários segmentos. Teve áreas que é governo, que a lógica de governo é completamente... É ilógica. É ilógica. É uma lógica fuse, que eu falo. É uma lógica confusa, né? Então, assim, eu acho que essa multiplicidade de experiências, eu acho que é um ponto importante. Eu acho que eu consegui conjugar e aí sim trazer um pouquinho de cultura ou educação para mim, que é vários cursos que eu fiz, fazer um curso técnico. Tem algum divisor de água de curso que você fez? Você fala, eu acho que o curso o curso de gestão estratégica de empresas, ele me abriu a cabeça para a área de negócios. Na FGV que você fez. FGV. Então eu acho que isso ajuda barbaridade, sabe? Então... Eu acho que tem uma série de coisas, mas tem muito de você ouvir as pessoas, sabe? Então. Por exemplo, alguém me pergunta assim, cara, você é louco? Você trabalhou durante tantos anos, bem ou mal, você não precisa mais de dinheiro, né? Eu tenho uma boa aposentadoria, dá para viver numa boa. Cara, porque eu vou para São Paulo de segunda-feira e moro num hotel em São Paulo, deixo minha família. Sim. E volto na quinta-feira à noite. Né? Então, teoricamente não precisava disso. Com 60 e poucos anos, você fazer um negócio desse, você é maluco. Garanto para você e digo para você, eu não trabalho por dinheiro, eu nunca trabalhei por dinheiro. É paixão. O que me motiva, a minha heroína é pessoas. Lidar com pessoas. É o desafio. Desafio. O desafio para mim, ele é inebriante.
Tanto é que eu falo para o dono, ele fala assim, porque eu já falei para ele que eu ia sair, já marquei data de saída, tudo, né? Ele fala, não, você não pode ir embora. Eu falei assim, cara, deixa eu brincar então. Enquanto eu estiver conseguindo fazer coisa diferente, trazer coisas diferentes, se vocês me deixarem gerar negócio, deixa eu brincar, deixa eu fazer. Porque isso para mim, o desafio ele é algo inebriante para mim. Então, pegar um negócio destruído, dar uma cara nova, essa dificuldade que é você trazer um conceito novo, implantar, isso é o que me motiva, é o que me motivou em cada áreas na 3M. A gente pegou essa área de governo na 3M, eu peguei numa hora que ela estava muito ruim, se pensava em fechar a área. Eu deixei como uma das áreas mais ainda mais a 3M rentáveis, que tem um policy ferrado em cima das coisas? Eu deixei como uma das áreas mais rentáveis do mundo. Práticas que a gente fez aqui, olha, quase que todos os produtos importados, hein? Então você não tinha muito o que fazer. Margem para trabalhar. Deixando com o meu índice de desenvolvimento, 3M tem, a empresa americana, índice para tudo, né? Meu índice de desenvolvimento de novos produtos era um dos maiores da companhia, trazendo produto pronto dos Estados Unidos. Como é que você consegue um negócio desse? Então, assim, sempre dá para fazer diferente e melhor. Isso é legal. É o sempre desafio. Sempre dá para fazer diferente e melhor. E aí é onde eu vejo no mercado muita gente que dá para fazer sempre mais barato e pior. Então a empresa ela tem que decidir o que ela quer. O dia que uma empresa abaixar o preço como argumento de venda, esquece, ela já morreu, ela só não sabe. Ela não sabe, mas ela que vai morrer. Então assim, preço como estratégia, perfeito. Preço como argumento de venda, já não é. Esquece, essa empresa morreu. Então aqui a questão é como eu posso fazer diferente para agregar valor à minha solução. Eu acho que isso que você falou, somando, eu penso assim, eu falo sempre pessoal da publicidade, né? Às vezes eu vou em faculdade conversar, fazer palestra, o pessoal fala, mas o que você acha que é um bom publicitário? Eu falo, um bom publicitário, um bom cara de comunicação, tem que gostar de tudo, ou tem que passear por tudo. Teatro, cinema, museu, culinária, construção. Tem que saber de tudo um pouco e tem que estar envolvido em tudo um pouco. Que isso que te abre a mente para várias ideias que você vai aplicar em áreas diferentes. Diferente e quando a oportunidade surgir. Que é isso que você falou, da 3M, por exemplo. Trabalhou em várias áreas e te abre uma cabeça absurda. Por exemplo, hoje na Indutil, a manufatura responde para mim. Uma das maiores mudanças que a gente está fazendo é a manufatura. Então, assim, eu falo que bom senso, quando eu tenho que selecionar uma pessoa, tudo bem, eu acho que a instrução dela é básica, o fundo. Sim. Né? O fundo tem que ser, é uma obrigação. É uma obrigação, tá? Mas o fundo é assim, como eu faço para diferenciar 3 pessoas que têm um curso de engenharia química, por exemplo? Como que você faz? É a capacidade da pessoa de rir de si mesma. Sim. Uma pessoa que ela é livre, ela tem um pensamento livre de tal forma em que ela é ela mesma. Se permite errar, né? Se permite errar, se permite rir, se permite chorar, se permite sofrer, se permite se deliciar. Compartilha essas emoções. Então eu tento descobrir esse espírito que eu tenho um pouco, que é assim... mas isso é difícil. De fazer... Não, cara, você descobre. Como é que é? No papo? No papo você vai. É na conversa. De uma certa experiência. Sim. Mas eu tive um dos meus melhores funcionários, eu gosto muito desse cara até hoje. Ele saiu da 3M para uma oportunidade que eu dei a maior bênção para ele. Falei, cara, vá. Porque é realmente uma boa oportunidade. E eu falei para ele, falei, cara, eu percebo que você é um cara que eu preciso, mas não do jeito que você tá. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma volta? Então eu peguei o cara e fui cansar o cara, fui andar pela fábrica com ele. Andei, fiz o cara cansar, para desmontar o cara. Para desmontar, o cara estava tão tenso na reunião que eu não conseguia tirar dele aquilo que eu queria ouvir. E eu falava, esse cara tem um jeito, é esse, mas só que não desse jeito, travado desse jeito. Então, você consegue buscar, você tem que entender um pouquinho a pessoa, o que ela é por dentro. Por exemplo, uma coisa que me diz muito sobre as pessoas é o hobby dela. Então, em determinado momento, eu falo, cara, qual é o hobby? O que você gosta de fazer? Porque o cara pode ter um monte de fachadas, né? Nós temos sempre um monte de fachadas, né?
O cara pode ter um monte de fachadas, mas no hobby ele revela o que ele é. Sim, porque é o hobby dele. Porque é o hobby, ele não faz por obrigação, ele faz porque ele gosta. Legal isso. Então o hobby, por exemplo, é uma coisa que me dá... Se é um cara que gosta de esporte, normalmente o cara que gosta de esporte tem um pensamento livre, mais aberto. Sim. Tem cara que gosta de ler, então você vai procurar um cara que você vai dar um documento para ele vai ler com cuidado, ele vai analisar. Tem foco ali. Tem um foco. Então, assim... a experiência acaba legal, levando legal. a gente a entender um pouquinho, por exemplo, o cara que fala, eu adoro reunir os amigos na minha casa. Você vai ter um cara que faz time. Você vai ter um cara que vai ser um bom líder de time. Porque esse cara, ele gosta de ter pessoas à volta dele. Então, assim, são coisas que dão um caminho, ajudam a gente diferenciar. E a gente volta naquele assunto, pessoas, né? Pessoas. Não tem jeito. Pessoas são pessoas, bicho, é a coisa mais difícil que tem para tratar. Sim. Mas é mais fácil ao mesmo tempo, né? Se você souber, né? Você só tem que entender. Você só tem que dar e entender que cada um é cada um. É verdade. Eu falo que a gente não tem gente ruim, a gente tem pessoas que aquilo não é o métier dela, cara. Ela está fora do ambiente dela. Você pode... eu tive um grande amigo, né? Foi meu chefe também, mas com esse eu aprendi coisas também boas. Que ele falava assim, não tenta ensinar porco a dançar. Porco não dança. Você vai estressar o porco e você vai ficar estressado no meio do caminho. Cara, então, identifica, se você tem um porco no seu time, melhor coisa que você faz é ou muda ele de área ou muda ele de empresa. Ajudar ele a mudar de empresa. Para ele mesmo, né? Para ele mesmo. Ser feliz. Porque não adianta, ele está fora do ambiente dele. Você está exigindo alguma coisa que o cara não vai conseguir chegar lá nunca. Você vai estressar o cara e vai se estressar no meio do caminho. Invariavelmente, se você tem um funcionário ruim, olhe para o líder. Se você tem um funcionário, se você vê na sua organização um cara que está ruim no aspecto daquela posição dele não está funcionando. Olhe para o líder dele. Porque o cara é líder para alguma coisa. Ele só vai conseguir... Ele tem que enxergar isso também. Ele tem que enxergar isso, que ele tem que azeitar o time dele. Se ele não enxergar, olhe primeiro para o líder, porque você tem um problema talvez na liderança. Verdade. Então, o líder, para mim, eu acho que dentro das empresas, cara, é o ponto mais não tem a dúvida. crítico, ele é mais sensível. Não tem a dúvida. Bom líder deixa o cara trabalhar, abre portas para o cara, deixa o cara tem que estar gerenciando, né? Lógico. Dá trabalho, né? Sempre. Aquilo que nós falamos, dá trabalho. Dá bem mais trabalho. Dá bem mais trabalho, mas funciona bem melhor. Funciona. Mas encontrar, eu acho que essa talvez é o futuro das empresas. E quando eu vejo a molecada por aí, aquilo que eu sempre falo, né? Eu falava, cara, vai fazer curso, não pare de estudar. Sim, estudar, adquirir conhecimento. Tanto é que não existia, nós introduzimos esse ano, a partir de 2024, porque não existia dentro da empresa essa cultura de treinamento. Então, estamos aí abrindo para as pessoas que se interessam por treinamentos para se inscreverem. A Indutil vai custear uma parte desses estudos. Tá? Conhecimento, para que a gente... Porque ele nem sempre ele é diretamente relacionado com o que a gente quer, mas de qualquer forma você está abastecendo aquele seu funcionário de cultura, de capacidade de decisão. Sim, sabe? Então, eu digo sempre para o pessoal, não pare de estudar. Sempre vá procurar uma área diferente. E, de repente, se você faz uma área de engenharia, vá procurar um estudo na área de humanas. Sim, até para fazer aquela mudança de hábito. Né? O contraponto. Então, eu acho que a inovação não é uma questão que você acorda no dia e fala assim... Vou inovar. Eu vou dar uma inovadinha hoje. Hoje eu estou tranquilão, então vou dar uma inovadinha. Inovar não é isso. Não. Inovar é um processo. É um processo e é E simples, hein? Tô te falando. Entrei numa empresa, não estou inovando em produto, não estou inovando. É isso que é legal. Nada. E nós estamos tendo um sucesso na inovação de processo, na forma de entender o mercado, na forma de entender os clientes. É isso aí. Então, nós tínhamos o maior medo na empresa de aumentar custos. Hoje eu estou com uma equipe talvez 2,5 vezes maior do que eu tinha no passado. Percebe a diferença? É totalmente diferente do que a gente tinha. Agora, mensurado. Não pensa que isso é de graça, não. Isso Tem que ser. Pô, legal. Olha,
Foi muito bom o nosso papo. Olha, agradeço mesmo. Eu acho que assim, é uma área que a gente gosta, né? E a gente fica falando. Eu poderia falar horas sobre isso, sabe? Porque. E uma hora a gente pode falar das ferramentas, se você quiser. Sim, isso é legal. Né? Isso é legal. Então, aí trazer as ferramentas. Sim. Quais são as ferramentas? Vamos para o lado mais técnico. Podemos ir um pouquinho mais. Eu diria que hoje o nosso papo ele foi bastante aberto. Sim, foi mais holístico. Mas eu acho que a gente poderia, né, uma hora, trazer as ferramentas, falar das isso é legal, isso é legal. Quais você usa? Que ferramenta que é importante você ter? Que não dá certo. Que funciona, isso é legal. Você tem, por exemplo, uma ferramenta fantástica, que é o Design Thinking. Sim. O Design Thinking, ele é uma ferramenta fantástica. Olha só, nós estamos falando, pensa assim, eu vou juntar 4 pessoas em torno de uma mesa e tem um monte de materiais aleatórios ali em volta. Então tem caneta, lápis, borracha, papel pequeno, papel grande, tem um monte de coisas, tem lata de tinta, tem um monte de coisa na sala. E você tem que, na mesa, ter uma maquete da sua ideia. Você tem discutir uma ideia, Como é que você transforma fazer uma maquete em realidade. É uma coisa maluca, é um processo. Eu participei disso e comandei um processo desse dentro da 3M. Participei primeiro no treinamento e depois. Legal. Do Design Thinking, né? Do processo. Então, ele é tem um livro, né? Design Thinking tem um livro. Tem. Então, é uma ferramenta muito legal, porque. Tem aquele mapa de abordagem, exatamente, você se colocar no lugar do cliente, identificar quem é o seu cliente. Isso. Mas, então é um... Legal. Isso aí nós podemos falar um pouquinho sobre Design Thinking. É legal isso aí. Uma série de ferramentas que podem ser utilizadas. Legal. Eu digo que é fácil porque você compra pacotes disso. Sim. Então, por isso que o importante, na verdade, é primeiro você decidir o caminho que você vai. Sim. Porque senão você joga dinheiro fora. Ô, Alberto, obrigado, viu? Tá bom? Valeu. Muito bom nosso abração, papo. cara. Além da gente ser vizinho, né? Porque vocês não sabem, mas nós somos vizinhos, moramos no mesmo condomínio. E a gente trabalhando, batendo papo, e eu sou síndico lá no condomínio. E aí nós conversando, falei, pô, Alberto, você é do 3M? Pô, tá bem, eu entrevistei gente da 3M. Puta, adoro inovação. Eu falei, pronto, você é o cara. Você é o cara. Eu estou à disposição. Muito obrigado. Vamos falar assim. Estou realmente à disposição. Legal. Tem muita coisa para a gente falar nesse meio. Hoje o papo nosso foi mais aberto, mas foi muito a gente bom. Pode escolher um assunto nesse daí. Entrar mais a fundo nesse assunto. Legal. Para tentar ajudar o pessoal aí aonde for possível. Legal. Tá? Muito obrigado, viu? Obrigado por você ter vindo. Obrigado pelo seu tempo aí, sua atenção, viu? Valeu. Obrigado. Um abraço. Tá aí, mais um episódio do Fermento em Pod para você. Falamos com Alberto Gadioli, muito sobre inovação e muito sobre gestão de pessoas e liderança. Fique com a gente aí no próximo episódio. Um abraço a todos.